Como que se comunicar melhor pode ajudar você não só a vender mais, mas na vida de maneira geral. Vamos ver isso hoje? Vem comigo. Olá, campeão, olá, campeã. Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, fazendo mais um Quantum Cast para você que quer subir de nível. Hoje o assunto é motivação. Tem um livro muito legal que é do Carmine Gallo. Carmine Gallo estudou todas aquelas apresentações do TED, né? Se você acompanha, sabe exatamente do que eu estou falando. Se não acompanha, recomendo que você vá lá no TED, é ted.com. Tem muitos vídeos curtos, 15, 18 minutos, às vezes 10 minutos de as melhores pessoas do mundo falando sobre alguns assuntos que é muito interessante. Eu adoro assistir especificamente quando eu tô pedalando na academia. Então é meu, né? Eu não tô assistindo um jogo de tênis ou de futebol, provavelmente estou assistindo o TED, porque é o que eu mais gosto de fazer. E tem sempre coisas muito legais. O Carmine Gallo, então, estudou as melhores apresentações, as que tinham mais likes, comentários, tinham sido mais compartilhadas, e fez uma lista de coisas que são comuns que ele viu, que, né, tinha em comum esses 10 vídeos escolhidos, e escreveu um livro sobre isso. Depois a gente vai colocar o link para você se aprofundar, se você quiser comprar, então na livraria online ou presencialmente, vai no shopping, né, tá passeando, vai lá, compra o livro do Carmine Gallo, que é muito legal. Estudar comunicação é super importante porque, de novo, não melhora só teus resultados em vendas, melhora teus resultados na vida. Tinha uma frase do Chacrinha antigo, que tinha um programa na televisão e dizia: quem não se comunica se trumbica. E eu fico rindo quando eu lembro dessa frase, porque é verdade. As pessoas são confusas, são complicadas. Você vê as mensagens, a gente faz, por exemplo, dinâmica de negociação, a pessoa não consegue se expressar direito, aí fala que o cliente é confuso. Às vezes o cliente é confuso também, a gente tem que aprender a lidar com essa confusão das outras pessoas. Então, se comunicar sempre vai te ajudar muito. O mundo está ficando mais eletrônico. Vocês já sabem se comunicar com o ChatGPT? Ajuda. Por exemplo, as pessoas não sabem se comunicar com o ChatGPT. Então, por quê? Porque ela é confusa, a resposta é confusa. Então, o processo todo, mesmo que seja eletrônico, vou mandar uma mensagem, vou entrar no WhatsApp, vou deixar um áudio gravado, vou fazer um vídeo como esse aqui que eu estou fazendo. Quanto melhor você puder fazer isso, né? Então, e não só no 1 a 1, mas eu vou, por exemplo, apresentar em grupo. É muito comum hoje em dia, quando a gente está vendendo para uma empresa, ter que falar com mais de uma pessoa. Como é que eu lido com essas personalidades diferentes? Tudo isso a gente vai ver hoje de maneira bem rápida, tá bom? Recomendo realmente que você trabalhe o livro, e são assuntos assim que eu estou trabalhando no Gap, que é meu grupo de alta performance. Então, é uma comunidade que eu lancei justamente para a gente poder aprofundar assuntos assim. Eu faço uma aula como essa, depois, né, coloco no YouTube, mas quem quer depois trabalhar o assunto e se aprofundar, tem o Gap, vai ter um link também se você tiver interesse em participar. Aí você tem direto acesso a mim, aos outros alunos que estão claramente procurando melhorar, e são coisas assim que a gente fica lá debatendo e aprofundando, tá bom? Então vamos lá ver o que ele chamou dos segredos dos grandes comunicadores. Primeiro o segredo é paixão, e paixão significa aqui você ter entusiasmo pelo que você está falando. Quando eu vou falar sobre isso, geralmente em workshops, eu falo que um vendedor tem que ter 5 grandes confianças, tá? Primeiro, confiança em si mesmo ou si mesma. Segundo, no produto ou no serviço que vende. Terceiro, na empresa que representa, certo? Quarto, nos resultados do seu produto e serviço. E quinto, tem que ter o que eu chamo de confiança invertida, que é uma confiança do cliente no vendedor ou na vendedora. Tá? Então, são essas 5 confianças. Quando você não consegue transmitir paixão e entusiasmo pelo que você está falando, pode voltar, pode dar um passo atrás e você vai notar que uma dessas confianças está faltando. Ou está faltando confiança em você, ou está faltando confiança no produto ou serviço, ou está faltando confiança na empresa, ou está faltando confiança nos benefícios que você está propondo, ou o cliente não está confiando em você. Inclusive, é um trabalho muito legal que eu gosto de fazer, dizendo quais são algumas coisas que você pode fazer ou falar que diminuem a confiança do cliente em você. Essa é uma parte importante de um workshop que eu faço, porque as pessoas começam a prestar atenção que, às vezes, sem querer, elas estão fazendo coisas que transmitem insegurança. E isso tem sido muito comum. Então, a primeira coisa é paixão e entusiasmo. Agora, se você entender o que está acontecendo aqui na paixão e no entusiasmo, você tem que entender que é uma paixão e entusiasmo que está focada em ajudar alguém. Quando você tem um discurso que é só focado em você mesmo, você pode estar super empolgado, etc., mas não transmite de verdade a energia correta. O que você tem que estar é muito apaixonado por ajudar as pessoas. E o teu produto ou serviço faz isso. Quando
você perde esse vínculo, o teu grau de paixão, ou teu energia ou entusiasmo pode até ser alto, mas não adianta porque não transmite para o cliente. O que o cliente quer, de verdade, é paixão por resolver os resultados dele ou dela. É para isso que você está ali, certo? Então não adianta você estar todo empolgado e a pessoa pensando, mas isso aí é só para ele. Certo? Só está pensando em vender, só está pensando na comissão, tipo, até a pessoa, né, com o braço cruzado já dizendo assim, né, linguagem não verbal negativa. Inclusive as pessoas, né, às vezes elas complicam a história ou elas acham uma coisa errada, que acham que paixão e entusiasmo precisa ter essa, né, super energia, como eu estou falando agora. Eu posso falar de maneira super calma e ponderada, e ainda assim, através das perguntas que eu vou fazendo, fazer com que você se apaixone pelo assunto, certo? Olha, obviamente eu tô imaginando que você vai assistir esse vídeo, ele fica chato se eu não transmitir energia, mas você já deve ter visto muitas vezes que pessoas que, na verdade, são calmas, são tranquilas, mas elas são apaixonadas, elas têm essa força, elas têm essa persistência. Mas essa persistência, essa paixão tem foco. Ajudar o outro. Então, primeira coisa que eu queria que você lembrasse desses segredos. Apaixone-se por resolver problemas. Essa é a tua verdadeira paixão. E aí as pessoas vão, em troca, te procurar porque sabem que podem contar com você. Segundo grande segredo, inspirar. Quando você está vendendo um produto ou serviço, muitas vezes você está, no fundo, fazendo com que a pessoa tenha que tomar uma decisão entre o que ela está agora, como ela está agora, e uma promessa de que ela vai estar melhor se ela comprar teu produto ou serviço. É por isso que ela compra de você, certo? Tem uma troca aqui. Eu te dou meu dinheiro, você me dá um produto ou serviço, uma solução, minha vida melhora, a tua também. Muito bem, eu preciso fazer com que esta visão positiva de futuro seja inspiradora. Eu tenho que comunicar algo que vai ser melhor comigo, vai ser melhor do que se você não fizer nada. Porque muitas vezes a indecisão, né, a decisão zero, que é a decisão de não comprar, nem de você, nem do concorrente, de simplesmente não fazer nada e continuar tudo igual, é o maior problema de vendas, certo? O pessoal fica dizendo, na verdade, eu perco muitos negócios por causa de preço ou para concorrência. Sim, isso é verdade, mas muitas vezes se perde a maior parte dos seus negócios para uma não decisão. E aí, então, é porque você não inspirou. E veja que inspirar passa de novo a dizer como que eu posso fazer que essa pessoa entenda que ao fazer negócios comigo, ela vai estar melhor. Eu tenho que fazer com que o contato comigo seja um contato positivo. Quando eu não estou, tem uma coisa muito legal, um conceito muito legal que chama meta-experiência. O pessoal de filme e de videogame usa muito. O que acontece quando você não está jogando videogame? Ou, por exemplo, vamos dizer que eu estou assistindo um seriado da Netflix, tá? Então eu estou assistindo. O que acontece quando eu desconecto? Eu continuo pensando nele? Eu continuo pensando, eu quero voltar, eu quero assistir o próximo? Eu comento com os meus amigos ou colegas, isso chama meta-experiência, que é você pensar, é uma experiência sobre a experiência. Por que eu estou falando sobre isso? Não quero complicar, mas pare para pensar. Eu fiz uma apresentação, fui embora. Certo? Fui embora, deixei ali um espaço. O que acontece na cabeça do cliente ou da cliente quando eu vou embora? Isso é uma meta-experiência. Você quer deixar uma meta-experiência inspiradora. Você quer chegar com uma energia positiva. Você quer que quando a pessoa veja que você mandou uma mensagem, ela já tenha uma lembrança positiva dizendo, essa é uma pessoa legal, essa é uma pessoa divertida, essa é uma pessoa energizada, essa é uma pessoa que me traz boas ideias, essa é uma pessoa que me ajuda, que está do meu lado. Então veja que essa inspiração faz com que você tenha que repensar o tempo inteiro. Isso significa, por exemplo, quando vai fazer uma ligação, vai fazer uma reunião, vai fazer uma proposta, qualquer coisa, dizendo qual é o grau de energia que eu estou transmitindo. Eu de 0 a 10, como que eu estou agora energeticamente? Uma coisa que eu faço o tempo inteiro. De 0 a 10, como que eu estou? Estou empolgado? Estou motivado? Não estou. Muitas vezes eu não estou, mas eu tenho que estar, certo? Então, tipo, como é que você faz um clique aqui dentro para dizer, cara, eu preciso inspirar as pessoas, eu quero transmitir essa energia positiva? Porque muitas vezes você vê as pessoas dizendo, eu queria que me motivasse, eu queria que alguém me inspirasse. Seja você a força motivadora, seja você a força inspiradora. Terceira coisa aqui é preparação. Isso aqui eu acho que é fundamental e a maior parte das pessoas não faz corretamente. Quando eu vou visitar, por exemplo, um cliente, eu estou realmente preparado? Eu revisei a conversa que eu tive anteriormente, eu entrei no site da empresa, eu entrei nas mídias pessoais da pessoa. Se você já faz isso, parabéns, curta, comente e compartilhe aqui, porque tem muita gente que ainda não está fazendo isso. Então, quando eu sei o que eu vou fazer, quando eu estou preparado, por exemplo, para lidar com objeções,
Eu adoro isso. Tem alguns vendedores e vendedoras campeãs que a gente sempre entrevista e que tem um caderninho onde eles anotam, alguns deles manualmente, hoje já tem gente mais organizada, está fazendo no laptop, no celular, etc. Mas tem uma lista de objeções e as melhores formas de responder. E a pessoa fica o tempo inteiro pensando como que eu posso antecipar e evitar esta objeção. Eu sei que ela vai surgir, como que eu antecipo? A melhor forma de você responder uma objeção é antecipando, certo? E a gente chama isso de esvaziar uma objeção. Eu esvazio a objeção antes que ela apareça. Vamos dizer que ela apareceu por algum motivo. Como que eu respondo? Não é que eu só estou preparado ou preparado. Nesse momento eu digo, haha, que bom, né? Eu sempre conto da história do Ayrton Senna, que uma vez perguntaram para ele, era sábado e a prova era no domingo, e perguntaram, Ayrton, você está preocupado que vai chover amanhã? A previsão era de chuva. Ele falou, não, eu estou torcendo para que chova. Porque quando chovia, ele era superior a todo mundo. Objeção é que nem chuva. Se você está preparado, você está dizendo, então, que fantástico. Porque objeção é, muitas vezes, um sinal de interesse do cliente. Quando eu não estou preparado para lidar com uma objeção, significa que eu perdi uma oportunidade fantástica de evoluir não só o processo da venda, mas principalmente o relacionamento com o cliente e a confiança dele em mim. Quando você responde uma objeção corretamente, o cliente está criando uma imagem mental positiva de você, dizendo, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, esse profissional claramente está bem preparado. Você transmite segurança. No mercado cada vez mais concorrido, isso é um grande diferencial. Então lembre, pare para pensar o que seria uma preparação nota 10 antes de você fazer um contato com o cliente, antes de você reativar o cliente inativo, antes de você fazer um follow-up. Não vai fazendo assim sem pensar. Se prepara antes. Ah, Raul, mas eu estou muito corrido e não tenho tempo. Geralmente você está perdendo tempo com coisas que não constroem tanto valor quanto a preparação. A preparação é aquela força multiplicadora onde você investe tempo que depois vai ter um retorno muito positivo. Então, sempre que você puder se preparar, nem que seja respirando fundo e se preparando emocionalmente, certo? Se reconectando com você mesmo para dizer, ok, agora estou aqui, agora vou fazer isso, vou fazer corretamente. Só isso já vai fazer uma grande diferença, tá? E quando você for fazer uma apresentação, mais importante aí. Quarta coisa que eu queria falar com você, comece forte. Você já deve ter visto isso, e isso acontece nas mídias sociais, nos seriados, em tudo que é. A gente tem hoje muitas opções de escolha, tá? Então, e tá acontecendo muita coisa na nossa vida. Então, você tá nas mídias sociais, vamos dizer que eu tô no Instagram. E aí eu tô fazendo aquele scroll que a pessoa tá olhando. O que vai chamar a tua atenção? Note que isso pode estar certo ou errado, tem todo um debate filosófico aqui, mas a questão é que a maior parte das pessoas vai te dar alguns segundos de atenção para decidir depois se aprofunda ou não o relacionamento. Isso é mais importante ainda quando a pessoa não te conhece. Então, quando eu estou fazendo uma chamada fria, certo? Uma prospecção fria, a pessoa ainda não me conhece, eu tenho que ter uma entrada forte. Muitos meses atrás, eu fiz um post no meu Instagram sobre como você fazer um rocket pitch, tá? Ou um pitch de elevador. Tem um elevator pitch, acho que é o termo correto para o que a gente está querendo explicar aqui. O elevator pitch é basicamente um trabalho mental que é o seguinte: entrei num elevador e o melhor prospect, por acaso, está naquele elevador também. Eu não sabia que ele ia estar lá, não estava preparado, mas ele está ali agora na minha frente e eu tenho 30 segundos, que é o tempo do elevador sair do térreo para o andar, e eu tenho que fazer uma apresentação. O que eu falo? Note como isso está conectado com o ponto anterior, que é a da preparação. Quando eu tenho esta preparação para essa entrada forte, ajuda muito. Você vê em reunião de network, o pessoal não se conhece, está fazendo network, está ali, teve um evento, alguma coisa. Oi, eu sou o Raul da Venda Mais, né? O que você faz? Você tem que saber responder essa pergunta rapidamente e de uma maneira competente e profissional. De novo, conectando com a meta-experiência. Pode ser que naquele momento talvez não saia negócio, mas a pessoa tem que sair com uma lembrança boa de você. Pode ser que ela diga, talvez não agora, ou não é para mim, mas eu conheço alguém que pode ser, certo? Mas você vê que essa questão de você começar forte, de você, por exemplo, ter uma história, de você ter um testemunhal, de você ter uma estatística, se você estudar venda consultiva aprofundada, você vai ver que depois de spin selling vem venda desafiadora, tá? Venda desafiadora, já a definição é: estou desafiando um pressuposto do cliente que está errado ou que não é benéfico, então eu vou redirecionar a forma do cliente pensar. Então eu tenho que meio que fazer uma terapia de choque ali, porque eu preciso que ele ou ela preste atenção. Venda desafiadora está baseada muitas vezes
nessa questão de que eu vou, certo? Eu tento começar forte, porque senão a pessoa não permite que eu aprofunde. Quando eu tenho um produto ou um serviço diferenciado, quando eu tenho uma proposta de valor, não adianta depois eu ficar reclamando, as pessoas não prestam atenção, as pessoas não valorizam. Provavelmente é que eu não comecei corretamente, e aí não permitiu que eu aprofundasse. E muitas vezes, o que acontece é que, vamos dizer que eu tenho 5 grandes benefícios para apresentar para o cliente. Eu me perco, eu quero falar de todos eles. Eu não faria isso. Uma entrada forte diria, desses aqui, qual que é o principal? Pum! Ali, foco. Entendeu? Então, lembre sempre, um bom começo garante que as pessoas deem o próximo passo. Quinto ponto aqui. Claridade. O que é que eu estou querendo transmitir? O que é que eu estou querendo? Qual é a definição de sucesso? Uma das perguntas mais importantes que eu faço em qualquer trabalho com clientes é: qual é a tua definição de sucesso? Uma pergunta que eu faço para tornar a claridade clara, tá? Vamos de redundância aqui para as pessoas entenderem. Como que eu clarifico a claridade? Eu pergunto para as pessoas: chegamos ao final do projeto, ou chegamos ao final do ano, estamos brindando. Então, estamos com uma taça de champanhe na mão, e vamos brindar a um ano fantástico, a um projeto que deu certo. O que estamos brindando exatamente? O que você está vendo? E a pessoa tem que parar para pensar o que ela está vendo, que ela vai definir. E essa definição de sucesso, muitas vezes, ela é subjetiva, mas ela é importante. Tá? Então, note que quando isso ficar claro, começa a clarificar também qual é o meu papel nisso, o meu processo nisso, como que eu te ajudo. Porque agora eu estou ajudando uma pessoa que definiu o sucesso a atingir esse sucesso. Agora nós somos cúmplices, somos companheiros, certo? O meu produto, o meu serviço ajuda a fazer isso. Mas isso aqui não pode estar solto e flutuando. Quando eu vou entrar numa reunião, qual é exatamente meu objetivo? Eu quero vender? Eu quero transmitir segurança? Eu quero tirar dúvidas? Eu quero definir a próxima etapa, o próximo passo? Eu quero conhecer mais uma pessoa? Eu quero que me apresente alguém? Eu quero aumentar o volume? Eu quero... O que é que eu quero? Certo? As pessoas entram num relacionamento e depois ficam frustradas porque não definiram claramente o que queriam. E se você não definiu claramente a tua intenção, o teu objetivo, como é que você vai tornar clara a tua comunicação? Então, né? Lembre de claridade. Sexto ponto, brevidade. Esse aqui é um assunto que a Nicole tem o tempo inteiro se divertido comigo, porque eu digo, vou fazer um vídeo de 15 minutos hoje e nunca faço um vídeo de 15 minutos, porque a gente sabe que as pessoas querem brevidade. Tá? Então, mensagens mais curtas funcionam muito bem, e-mails funcionam muito bem. Eu tenho um certo cuidado com isso, porque a questão da brevidade, para mim, significa que eu tenho que prestar atenção no que está sendo dito, de não ficar enrolando, de não ficar falando demais do que deveria estar falando. Mas se eu vou demais, certo, na brevidade, eu tiro, primeiro, um pouquinho da essência do que está sendo dito, que às vezes são coisas importantes, e segundo, no meu caso especificamente, perde um pouco da personalidade e do que meio que me define como criador, ou como pensador, ou como alguém que você acompanha. Então, tem um jogo aqui que você precisa equilibrar. O Einstein tem uma frase que eu gosto muito que dizia: tente simplificar tudo ao máximo, mas não mais do que isso. E se você parar para fazer, mas se você já simplificou ao máximo, o que significa? Significa que chega um ponto onde você tenta simplificar tanto que você começa a complicar de novo, certo? Então, e aí você tem que ter muito cuidado. Então, veja que é um ponto e tem muito de sensibilidade. A pessoa quer saber mais, aí então você abre e ganha espaço para poder. Se não, seja breve. Na tua apresentação, nas propostas, tudo que você puder simplificar, porque veja que brevidade também significa, cara, eu tenho que ter foco. Se te dão muito tempo para falar, você enrola, fala 10 coisas, 5, né? Não, se você diz, não, você tem 150 caracteres aqui, por exemplo, Twitter, sei lá, acho que são 100... o que é exatamente que você vai falar? Então, essa brevidade, inclusive, está muito alinhada com o que está acontecendo com o ser humano. De novo, tem um bombardeio de coisas, as pessoas estão dizendo no que eu presto atenção ou não, você mesmo deve saber, deve ter um monte de e-mail que está lá para responder só porque ele é um pouco mais comprido. Um monte de vídeo legal que você deixou aberto para ver só porque ele é um pouco mais comprido, acaba não assistindo. Então, quando puder ser breve, seja com cuidado, tá? Sétimo ponto aqui, teu estilo pessoal. Tem uma frase do Gabriel Pensador, né, que eu gosto muito, que diz, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. As pessoas querem alguma coisa nova. Essa coisa da novidade é inerente ao ser humano. A gente está sempre procurando coisas diferentes. Eu tinha um palestrante que muito tempo atrás, chama Márcio Miranda, ele usava uma gravata borboleta para dar palestra. E quando ele aparecia nas fotos, ele aparecia de gravata borboleta. Ele era o único palestrante do Brasil de gravata borboleta. Era a marca pessoal dele. Hoje em dia ele não usa mais, mas
qual é a tua marca pessoal? E pode ser algo físico, pode ser algo que você faz, pode ser algo no contato pós-venda. Então, sempre que eu faço alguma coisa, depois eu, sei lá, dou uma caixa de bombons, ou dou um vinho, ou eu conecto as pessoas, certo? Então, você tem que encontrar algo que faça com que o cliente diga esta pessoa é diferente, senão você é mais um no meio da multidão. Esse é um outro trabalho que eu faço, né, nos workshops. Quantos contatos, certo? Um cliente nosso hoje recebe de potenciais concorrentes nossos. Você vai ver que tem muitos, tá? Tem muitos. Muitos dos teus concorrentes estão abordando os teus clientes e o cliente está olhando, né, esse assédio constante e está dizendo com quem que eu vou fazer negócios aqui. Se você que é vendedor ou vendedora não é diferente, você é uma commodity. E acho que é um dos maiores pecados do mundo ter um ser humano comoditizado. O produto ou serviço, acho que é natural que aconteça isso, a gente pode trabalhar para diferenciar, mas o ser humano não. Então, qual é o teu molho? Qual que é a tua pimenta? Quando você vai fazer alguma coisa, como que fica diferente? Trabalhe isso, né? Então, seja conhecido por isso. Você vai ver que vai te ajudar muito e vai fazer com que você expresse mais quem você é de verdade. Eu acho isso muito legal. Quanto mais tecnologia, mais padronizado, mais comoditizado, mais abre espaço para você ser o verdadeiro diferencial. Então, sempre que você puder, trabalhe teu estilo pessoal. Outra coisa, certo, que é o 8º ponto aqui, que é uma presença, ele chama de command presence, que é uma presença de comandante, basicamente, ou de liderança. Tá? Não é uma postura submissa, não é uma e veja que não é uma postura arrogante, é uma postura simplesmente de dizer, cara, eu tenho segurança do que eu estou falando, eu tenho segurança do que eu estou fazendo, eu mereço estar aqui, eu estou no mesmo nível, vou conversar com segurança, porque isso transmite segurança. É muito comum você ter um vendedor ou uma vendedora numa situação que parece que é de inferioridade, porque está falando com uma pessoa que é super graduada, que é super importante, alguma situação, né, muita verba, qualquer que seja a situação. Quanto mais você puder se sentir à vontade nessa situação, mais segurança você vai transmitir e mais as pessoas vão confiar em você. Se você entra inseguro ou inseguro numa... Você tem que voltar, dar um passo atrás e dizer como que eu volto a trabalhar aquelas 5 confianças. Lembra da primeira, que é confiança em mim mesmo? É por isso que é importante aqui. A minha presença tem que ser uma presença que é uma presença que faz com que as pessoas se engajem. Eu estou claramente fazendo com que as pessoas queiram tomar uma decisão. Essa é a nossa função, certo? Nós queremos estimular algo, queremos influenciar algo. Como que eu faço isso se eu não estou comandando, né? Minha presença não é uma presença séria? Meu pai, desde que eu sou criança, sempre me falou postura de comandante. Ele me falava isso o tempo inteiro, certo? Meu pai foi da Marinha, fez no Exército, né? E ele me falava isso o tempo inteiro. Se você se comportar como general, vão te tratar como general. Se você se comportar como soldado, vão te tratar como soldado. E entra na tua postura, como que você tá. Pode ser que algumas pessoas não aceitem isso, pode ser que questionem, mais uma chance de você se diferenciar. Mas lembre sempre, sabe aquelas fotos de colégio onde tirava foto da turma inteira e você tá lá naquela turma e você tem umas 6 pessoas ali dentro que você passou um ano inteiro e você não tem a mínima ideia de quem que ela é, você não sabe o nome dela, você não lembra, você diz, meu Deus, se essa pessoa tivesse sumido, você não saberia. Não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Você tem que ser a pessoa que a pessoa lembra de você, tá? Então, eu quero que as pessoas te respeitem. E note que, de novo, não precisa ser uma coisa arrogante. A questão é que, se eu não me posiciono, as pessoas vão me posicionar. Então, tem uma atitude proativa em relação a isso. Nono, e aqui é uma coisa que eu, às vezes, peco e tenho que me patrulhar o tempo inteiro, mas é como você é percebido em termos, por exemplo, barba, cabelo, roupa, óculos, né? Do tipo, se você presta atenção nisso ou não. Eu sempre tratei, certo, com um certo desdém isso, mas eu sei que é importante. Tá? Mentalmente, pelo menos, eu digo, eu me garanto tanto em outros lugares que eu não me preocupo tanto com isso, tá? Mas eu sei que transmite muito mais confiança você fazer isso corretamente. Quando você é mais novo, por exemplo, você tem que prestar muita atenção nisso. Quando você é mais velho, também tem que prestar atenção nisso, porque as pessoas estão olhando e lembre, isso pode ser justo, injusto, correto, incorreto, mas é o que acontece, o ser humano faz isso. A gente foi treinado mentalmente 1 bilhão de anos atrás
a olhar outros animais e outros seres humanos e rapidamente identificar isso aqui é amigo ou inimigo, isso aqui é neutro ou não é neutro. Eu tenho que tomar uma decisão, meu cérebro ainda tem isso. Tá? A gente foi evoluindo, mas o nosso cérebro primitivo ainda tem que tomar uma decisão. Eu tenho bato o olho em você e tem muita gente que vai olhar para o teu sapato e vai tomar uma decisão baseada no teu sapato. O sapato tá sujo, tá velho, tá com um bafo, sabe? Tipo assim, você tá usando um tênis moderno, você tá usando, sabe? Tipo, teu laptop, teu celular. Ah, Raul, mas isso é superficial, é vulgar, é banal, eu não quero me meter nisso. Então, pelo menos não transmita uma mensagem negativa, tá? Então, do tipo assim, eu não quero ser aquela pessoa que fica usando botox, não sei o que, a pessoa tá toda assim, do tipo, tá, isso é muito exagerado. Tá bom, normal. De novo, volte, a autenticidade é importante, seja você mesmo, mas lembre que as pessoas estão olhando para você e muitas vezes estão tomando uma decisão. Então, o teu material de trabalho, a forma como você chega, se você chega no horário, por exemplo, isso tudo que eu estou falando, tá? Então, note como você tem uma postura proativa, dizer como que eu transmito mais segurança e como que eu diminuo transmissores de insegurança, sempre vão te ajudar. Tá? Para terminar, a questão do Carmine Gallo aqui é de você usar um processo de Kaizen contínuo, de dizer esta apresentação como foi. Então, termina uma reunião, eu não vou para a próxima, eu preciso ter um espaço de tempo, nem que seja de 30 ou 60 segundos, tá? Então, 1 minuto, 2 minutos, só para eu anotar como fui, como foi. Conseguiu o que eu queria, evoluiu ou não evoluiu, lembranças e lembretes para mim mesmo, lição que eu aprendi, sabe, coisas que são assim? Você pode fazer uma revisão disso no final do dia, você vai ver como é rico isso. E a pessoa que faz isso constantemente, note como no começo não faz muita diferença, mas com o passar do tempo eu vou construindo uma base tão sólida que ninguém consegue mais tirar de mim esse piso. Porque eu construí esse piso. Passo a passo, tijolo por tijolo, comentário por comentário, lembrete por lembrete, dia por dia, certo? Tipo assim, eu trabalhei para merecer estar aqui onde eu estou. Não foi ninguém, eu não dependi de ninguém. Simplesmente, depois de cada reunião, depois de cada call, depois de cada proposta aceita ou não aceita, porque tem muitas lições no insucesso, tá? Então, tipo, cada uma delas foi uma oportunidade de aprendizado, onde eu fui construindo e melhorando algo. Quando você consegue não só trabalhar isso, mas pensar desse jeito, na verdade você tem um superpoder que ninguém vai te tirar, que é de você olhar para você mesmo e dizer como que eu posso ser melhor, tá bom? Então, queria agradecer muito você estar aqui comigo hoje e lembrar que temos o Gap, o grupo de alta performance, onde a gente aprofunda coisas assim, tem webinários que são pagos, mas para quem participa do Gap tá disponível, todos os meus cursos estão disponíveis, e se você gostou da apresentação de hoje sobre como fazer uma comunicação melhor, com certeza absoluta você vai gostar ainda mais do Gap, tá bom? Grande abraço, obrigado, lembre de curtir, de comentar e de compartilhar, e lembre sempre de se comunicar melhor. Grande abraço, obrigado e até a próxima. Tchau!